Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de solicitar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E quando dar like lá nos grupos de Facebook, dê também dentro do vídeo, não só no grupo, para que o nosso vídeo cresça mais na plataforma do YouTube, para que ele seja mais destacado e mais visto. Esse canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para que a gente possa participar do debate público. Professores, vamos para o debate público. Nós, professores, somos fundamentais no debate público. Nós representamos essa grande massa. Nós somos os primeiros contatos. Nós fazemos o primeiro contato com as crianças e adolescentes e depois representamos essa grande multidão da creche ao ensino médio. Sobretudo nós, professores da escola pública. Então, ser voz nessa sociedade é também ser a voz dessa grande multidão. Não querem que a multidão tenha voz. Querem calar a multidão. E para isso, tem conseguido calar o professor. Mas o professor precisa resistir. Professorinha da creche, faça o teu canal. Faça o teu grupo de Facebook. Vamos criar expectativas de formação continuada entre a gente mesmo. Eu vou falar sobre isso ainda. Nós, professores, podemos criar expectativas de formação continuada. Podemos criar, dentro dos próprios núcleos escolares, focos universitários de contato com instituições universitárias, de pesquisa. Eu vou falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso, porque nós professores, precisamos ser voz nessa sociedade, porque não há nenhuma outra categoria que tenha a possibilidade de representar essa grande multidão mais que nós, professores. Não vão nos calar. Vamos falar. Vamos ser voz. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário que entende que fazer política é você criar um inimigo comum para chamar de seu. Comunista, fascista. E o pensamento binário ele é tão limitado que às vezes ele ouve um vídeo meu, lê um texto, aí ele escreve Lula 2022, Bolsonaro 17, Lula livre, comunista. Ou seja, eu trato de tantos assuntos, mas o cara não consegue compreender e não tem a humildade para ouvir 1, 2, 3, 10 vezes, né? Eu não comecei a minha vida compreendendo filosofia, mas precisamos estudar, pesquisar, nos esforçar, né? Para caminharmos. Mas o pensamento binário não. Ele vê, não gosta. Esse cara aí, com esse black aí, deve ser comunista. Comunista! Né? E o professor virou também para essa caterva, como diz Marco Antônio Villa, o inimigo da nação, segundo eles, né? Então, professores, vamos para o debate público. Vamos para o debate público e vamos combater o pensamento binário nas redes sociais. O tema de hoje é vida e morte no Brasil. Percebo que o Brasil tem discutido a questão da vida e da morte, né? Principalmente nessa era pós-pandemia, de maneira muito exótica. O mundo todo está discutindo esse problema da Covid-19 hoje, tendo o Estado como a referência da luta contra a Covid-19. Até os Estados Unidos, que é o país onde mais se faz fortuna penso que seja o país, ou um dos países, mas penso que seja o país onde mais se faz fortuna com a saúde,
Os Estados Unidos está assumindo como Estado a luta, o financiamento da Covid-19. O financiamento na luta contra a Covid-19. E no Brasil há setores, e até da imprensa, discutindo se a vacina, se a seringa deve ser da iniciativa privada ou do Estado. Quer dizer, discussão assim que demonstra parte da maneira exótica como nós tratamos vida e morte no Brasil. Os direitos humanos estão desnudando muitas das nossas expectativas a respeito da vida e muitas das nossas expectativas a respeito da morte. A respeito da nossa consciência humanitária. Evidentemente, como eu tenho falado aqui, os direitos humanos têm problemas. Não que eu queira que ele acabe, mas ele pode ser refletido, mas ele pode ser revisado, né, para que a perspectiva dele se torne outra. Mas os direitos humanos, desde a sua fundação, ele tem problemas porque os direitos humanos foram criados em 1948, em uma época onde a vida estava valendo nada. E quando a gente vai diante de um mercado discutir qualquer valor, o valor daquilo que a gente coloca na mesa de negociação depende de como o mercado está vendo aquele fenômeno a ser negociado. E em 1948, no pós-guerra, nós estávamos muito deprimidos com a condição de vida que o nazismo, sobretudo, colocou a vida. O nazifascismo, o nazismo, colocou a vida num patamar muito abaixo. E, como a vida estava valendo nada, quando nós levamos a dignidade da vida para as negociações, nós criamos a expectativa de que os direitos humanos devem favorecer e devem fornecer apenas os direitos fundamentais do cidadão. E nos esquecemos, logicamente, que a democracia grega, que a cidadania grega era em outro mundo, sem querer fazer, sem querer ser, né, querer transferir o mundo grego para os dias de hoje. Isso seria um anacronismo. Mas o cidadão da polis grega, inclusive na democracia, era pensado como um cidadão que tinha direito à excelência. Mas como a vida estava valendo nada no pós-guerra, negociamos a vida da seguinte maneira: vamos tratar a vida apenas como direitos fundamentais. Até porque, diante do capitalismo, se a vida fosse tratada com excelência para todos, como o capitalismo criaria as exceções para valorizar os seus produtos, sejam eles financeiros ou sejam eles em termos de bens e serviços? Então, criamos essa expectativa humanitária de direitos fundamentais, onde temos um capitalismo que promove o bem-estar os lucros exorbitantes de uma minoria e uma grande maioria que tem acesso apenas a direitos fundamentais, onde muitas das vezes esses direitos fundamentais dialogam muito com a miséria, dialogam muito com o estado de exceção. E vamos falar também sobre isso. Então, a Covid-19, sobretudo no Brasil, está desnudando a maneira como nós, inclusive a imprensa, enxerga a vida. A vida e a morte no Brasil é tratada de maneira muito exótica, sobretudo em uma economia neoliberal que desde a década de 70 tem primado pela contenção dos gastos públicos em detrimento do estado do bem-estar social, porque o estado do bem-estar social seria um estado gastão, gasta muito. O estado do bem-estar social. Então o bem-estar social deve ser contido em prol das finanças públicas, da austeridade fiscal. E neste diálogo, quem é
o grande privilegiado? O mercado financeiro, onde dinheiro gera dinheiro, onde juros geram títulos da dívida, onde dívida gera título da dívida pública e onde as empresas, ao invés de priorizar bens e serviços, desenvolvimento, sempre elas priorizam muitas das vezes o bom nome da sua marca no mercado financeiro, fazendo parte de holdings, onde muitas das vezes aquela holding é valorizada e a empresa, a marca é valorizada também, gerando lucros sem que ela forneça ao mercado bens e serviços, sem que ela forneça a uma nação o desenvolvimento necessário. Isso tem acontecido muito no Brasil. Então, estamos diante também de um neoliberalismo que cria estados de exceção. E o que é um estado de exceção? Há teóricos que falaram muito sobre isso, como por exemplo Carl Smith, acho difícil falar esse nome, mas Carl Smith e Agamben. E Carl Smith, ele teorizou muito sobre o estado de exceção, sobre o estado soberano, sobre o poder do soberano. E quem é o soberano? O soberano é uma instituição que é vista como soberano. Essa instituição pode ser um monarca no passado, como pode ser um Estado, seja ele um Estado absolutista ou um outro tipo de Estado. Então, o soberano tem o predomínio do ordenamento legal. E este soberano interfere na história, criando muitas das vezes a exceção. E nessa exceção, muitas das vezes, alguns indivíduos são colocados como pessoas a serem atacadas dentro deste estado de exceção. Mas o Carl Smith, ainda vou aprender a falar esse nome, hein? Ele pensou de uma maneira clássica em um Estado soberano que cria o ordenamento legal de forma vertical e ele mesmo estabelece o estado de exceção. Porém, Agamben falou de uma maneira que eu acho muito interessante. O estado de exceção, segundo Agamben, influenciado por Foucault, porque para Foucault as relações de poder são muito mais horizontais, na microfísica do poder, e acaba aparecendo também na figura do Estado. Mas essas relações de poder são muito mais horizontais e se dão na microfísica do poder, nas relações que se distribuem entre a sociedade. Então, para Agamben, também influenciado por Foucault, o estado de exceção ocorre no próprio ordenamento legal do Estado moderno, que tem o estado de exceção na própria relação estabelecida entre as pessoas, entre o Estado e entre as pessoas em si mesmas no dia a dia. O estado de exceção seria uma relação muito mais horizontal. Um exemplo de um estado de exceção, temos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no Brasil temos uma Constituição baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a vida é prioridade. A vida é prioridade segundo o nosso ordenamento legal, porque se não há vida, não há direito. Para que haja direito, é necessário que haja a vida. Então, primeiro precisamos preservar a vida, qualificar a vida para que o direito ocorra. Mas, neste mesmo ordenamento legal que diz que a vida é prioridade, nem sempre a interferência do poder público, nem sempre a percepção dos cidadãos a respeito da vida dá a todos este direito de maneira igualitária ou de maneira digna. O Estado, ou seja, o estado de exceção tem essa capacidade, às vezes, de transformar o cidadão na própria exceção.
sem que o Estado legalmente diga que aquela é a exceção. Ou seja, o estado de exceção ocorre no próprio ordenamento legal do dia a dia e no próprio discurso democrático. Porque a democracia, ela tolera que a própria exceção habite nela, criando lutas internas dentro da própria democracia para que a exceção ocorra. Seja ela, seja ela do ponto de vista econômico, político, social, ou seja, a exceção ocorre horizontalmente no nosso dia a dia, fazendo do cidadão que tem a cobertura do direito legal a exceção em si mesmo. Então, muitas das vezes, o Estado, a polícia, não tem o direito de atirar em um cidadão desarmado, mas atira-se. Como aconteceu em Belford Roxo há poucos dias, 2 meninos negros foram mortos por 2 policiais, porque eles representam a estética dessa exceção. 2 negros andando de moto, então a gente pode matar. E há hoje, sobretudo nessa guinada de extrema-direita no Brasil, um discurso a respeito da aparição dessa exceção, da continuidade dessa exceção. Ou seja, a vida deve ser digna, deve ser vivida com dignidade por todos. Mas se houver uma exceçãozinha, tudo bem. Estamos vivendo mais uma fase, ou seja, uma fase alternativa de um Estado que se constitui como marco legal, mas cria a exceção como regra cotidiana. Então, precisamos pensar melhor sobre isso. Então, por exemplo, agora nessa luta aí contra a Covid-19, onde as seringas, o governo Bolsonaro não tem criado infraestrutura para a produção de seringa para combater a Covid-19. E a discussão, uma discussão sobre a seringa, já, ou seja, e o que estão colocando é, não, é porque o preço está muito caro, mas se fosse comprado, se fosse marcada a compra com antecedência, porque uma coisa é você dizer, não, mas ainda não tem a comprovação científica a respeito das vacinas. Mas você precisa ter comprovação científica a respeito da seringa? Não, mas a seringa se tornou hoje o principal problema nosso da luta contra a Covid-19. A seringa é o nosso principal problema hoje. Estamos discutindo a seringa. Também por causa de valores desse estado de exceção. Porque a vida é prioridade, a saúde é um direito constitucional, mas a saúde nem sempre é o direito no estado de exceção, que escorrega da legalidade. Porque no estado de exceção, a prioridade não é a saúde, a prioridade é a doença. Porque é a doença que gera a crise na saúde, que faz com que conglomerados de plano de saúde cresçam e apareçam. Percebam como a legalidade é apontada de uma maneira, mas na paralegalidade existe a exceção, que ocorre exatamente para criar a escassez que valoriza bens e serviços, nesse caso a saúde. Então, ao invés de termos um Ministério da Saúde, na realidade temos um Ministério da Doença. Às vezes as pessoas falam mal de Cuba, mas Cuba, uma das conquistas de Cuba foi
né? É a saúde. Como saúde preventiva, porque a saúde preventiva. Se não se tem saúde preventiva, a educação, ou seja, a prioridade não é a saúde, a prioridade é a doença, porque é a doença que gera a crise e que gera a escassez. Uma vez que a doença gera a escassez da saúde, planos de saúde, marcas de plano de saúde valorizam-se no mercado financeiro. E é por isso que em plena crise da coronavírus, no Brasil e quiçá no mundo, os mais pobres ficaram mais pobres. E os mais ricos? Ficaram mais pobres? Não. Os mais ricos ficaram mais ricos. Então, estamos diante dessa aporia, ou seja, dessa problemática, onde a vida e a morte é tratada no Brasil de uma maneira muito exótica. E o nosso dia a dia, no nosso dia a dia, a maneira como nós encaramos a vida e a morte, também é um problema. Certa feita eu estava num bar, ou seja, numa lanchonete, uma pessoa foi assassinada em frente à lanchonete e as pessoas continuaram tranquilamente comendo seu lanchinho e tomando a sua cervejinha. Nos finais de tarde no Brasil, qual é o entretenimento das pessoas? O espetáculo da morte e da tragédia, em nome do combate a essas arbitrariedades. Não. Nosso entretenimento de final de tarde, a morte. Às vezes acordamos com programas falando dessas coisas. E se essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, 200 mil mortos, quase 200 mil mortos por Covid-19, qual o problema? Se isso faz parte do nosso dia a dia, isso está no nosso entretenimento diário. Então qual seria o problema de 200 mil pessoas morrerem de Covid-19? Todo mundo morre um dia. É o discurso que está prevalecendo. Só que as pessoas se esquecem que a Covid-19 não ocorre naturalmente, ela ocorre de acordo com a nossa convivência social e política, na maneira como nós nos acumulamos ou não em conglomerados de pessoas e através das ações políticas, que devem ser corretas. Se pessoas moram em uma localidade que não tem saneamento básico, a expectativa de vida ali será menor. Então a morte ou a expectativa de vida mais baixa numa situação como essa não é natural. É social e política. Mas quem quer resolver esse problema social e político? Aí está o problema. Então, e engraçado que em todos os países que eu fui, eu costumo ficar vendo televisão, exceto talvez no Peru, e guardadas as devidas proporções, eu não vi esse espetáculo a respeito da morte em programas sensacionalistas, não. E isso vem acontecendo no Brasil, ó, desde a década de 70. Patrulha da Cidade, com vários programas que tratam da tragédia do dia a dia, brincando. Jornais com pessoas mortas com a vassoura enfiada no ânus. Isso acontece no Brasil desde a década de 70, quando o jornal Dia mesmo tinha aquelas edições que tratavam disso. E mas o mais engraçado, percebam o corte de classe, é que aquelas pessoas fotografadas, estraçalhadas por balas, facas, metralhadoras, praticamente, eram sempre pessoas pobres. Pobres e, na maioria das vezes, negras. Então, temos uma percepção totalmente exótica a respeito da vida e da morte. Então, não me surpreende que quase 200 mil pessoas estejam morrendo, né? Estejam aí, estamos alcançando 200 mil mortos. E a imprensa, que fez um alarde enorme para o impeachment do Collor, sobretudo da Dilma,
Inclusive, o senhor Gabeira falou que estava engajado no impeachment da Dilma por causa da economia. Hoje nós temos um genocida na presidência da República que está se esforçando para que as pessoas morram, e o Gabeira e a imprensa, e a grande imprensa, não está engajada no impeachment deste genocida porque eles estão interessados na política neoliberal do Guedes, do especulador Guedes. E um especulador na economia vai favorecer quem? Quer favorecer quem? Você? Trabalhador? Nós, trabalhadores? Pense nisso. Eu acho que não, mas se você acha que sim, eu vejo nisso um grande problema. Então, temos essa maneira exótica de pensarmos a vida e a morte, que está nos causando grandes problemas no combate à própria coronavírus. Ok, galera? Vocês são do coração.